no canal, inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações para você ser informado e informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. Deixe agora já nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você deseja oração. Escreva, nós rezaremos por essa intenção. Eu rezarei por essas intenções. E também já deixa a sua curtida nesse vídeo, porque assim você ajuda essa oração a chegar a mais pessoas. O livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 17, diz: Ah, soberano Senhor, Tu fizestes os céus e a terra, pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Em outras traduções, nada é impossível para Ti. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu tenho a certeza de que o que você vive hoje não passa desapercebido ao olhar de Deus. Ele não é indiferente à sua luta, à sua batalha, talvez na vida financeira, talvez a sua batalha na saúde, no físico, talvez a sua batalha é nos seus relacionamentos, no seu casamento, na educação de um filho distante de Deus, no desemprego. Eu não sei qual é o nome da sua batalha, mas eu proclamo sobre a sua vida: nada é difícil demais para Deus, nada é impossível para Ele. Tenha fé, porque este seu problema não é maior que o poder de Jesus. Essa sua dificuldade não é maior que o amor de Jesus, que o poder misericordioso de Jesus. Senhor, nós invocamos o Teu nome agora, Jesus, sobre nós, sobre a nossa casa, nossos bens, nossa mente, nossas emoções. Senhor, pelo poder do Teu nome, vem derrubar nesse momento todas as muralhas, Deus, que se levantaram contra nós. Vem derrubar pelo poder do Teu nome, Jesus, a muralha do desemprego. Vem derrubar pelo poder do Teu nome, Senhor, a muralha da doença, da depressão, da ansiedade, do medo. Senhor, em Teu nome, vem em nosso auxílio e realiza o que é impossível para nós. Nada é difícil demais para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Vem, Senhor, com a Tua graça. Vem, Senhor, com o Teu perdão. Vem, Senhor, com a Tua misericórdia e realiza, Deus, aquilo que é impossível para nós. Abre novas portas. Faz o milagre acontecer agora na vida dessa pessoa, Senhor, que está recebendo essa oração, que está rezando comigo. Faz o milagre acontecer, Senhor. Venha libertar essa pessoa desse desânimo na alma que ela tem sentido, Senhor, dessa frustração. Liberta essa pessoa, Senhor, que sofreu um trauma no passado e ficou estacionada nessa frustração, nessa decepção. Vem realizar o que é impossível para nós, em Teu nome, Jesus. Nós cremos que o Senhor pode. Vem abrir essa porta, Senhor. Vem fazer esse milagre acontecer na vida dessa pessoa. Eu te peço agora, filho, filha, que você apresente agora com as suas palavras ao Senhor. Qual é o seu impossível hoje? Qual é o seu milagre? Diga agora. Eu vou fazer um momento de silêncio para que você, sem medo, se expresse diante de Deus. Talvez agora você está em lágrimas. Talvez agora você está triste. Talvez agora você está aflito, pensando até em desistir da vida. Apresente agora com confiança diante do Senhor o seu impossível.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve agora esse filho, essa filha. E isso que é impossível para essa pessoa, não é impossível para Ti, Jesus. Obrigado porque o Senhor está ouvindo a oração dessa pessoa. Porque o Senhor já está acalmando nela a aflição, a agitação, o medo. Obrigado, Jesus, porque o impossível é apenas de uma das suas especialidades. O impossível é uma das especialidades de Deus. Obrigado porque o Senhor fez o impossível na vida de Moisés, que era um gago, cheio de traumas, e usou dele poderosamente para libertar um povo numeroso. Obrigado porque o Senhor fez o impossível na vida de Elias, através de Elias, dando-lhe a graça de vencer sozinho 450 profetas do mal, de Baal. Obrigado porque o Senhor fez o impossível na vida de Eliseu, Senhor, fazendo com que, através dele, pessoas fossem curadas, o rio se abrisse, se separasse em duas partes. Obrigado porque o Senhor fez o impossível, Senhor, na vida de Ezequiel, de Daniel, de todos os profetas, da Virgem Maria, fazendo com que ela concebesse de forma sobrenatural, pela ação do Espírito Santo, ficasse grávida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez o impossível na vida dos apóstolos. O Senhor realizou curas, milagres. O Evangelho, Senhor, narra inúmeros milagres. O Evangelho, Senhor, narra inúmeras curas, inúmeras libertações. Em muitas passagens o Evangelho nos diz que o Senhor libertou pessoas oprimidas pelo demônio. Em muitas passagens o Evangelho nos traz o Senhor curando leprosos, cegos de nascença, paralíticos. O Senhor, onde passa, refaz vidas, faz milagres, realiza o impossível. Pelo poder do Teu precioso nome, Jesus, pela força do Teu sangue, das Suas 5 chagas, realiza agora o impossível nesse casamento. Converte esse marido, essa esposa. Realiza agora, Jesus, em Teu nome, o impossível na vida desses filhos, esse filho tão rebelde, essa filha que assumiu posições na vida contrárias à fé, contrárias ao que os pais a ensinaram. Realiza o impossível e converte esse filho, essa filha. Jesus, realiza o impossível na vida dessa pessoa, sobretudo na dimensão financeira. Providencia a ela, Senhor, o dinheiro para ela pagar essa conta. Providencia a ela, Senhor, o dinheiro para ela saldar essa dívida, Senhor. Que ela consiga pagar essa conta o quanto antes, Senhor. Vem, Senhor, e age na vida financeira dessa pessoa com poder. Faz um novo emprego aparecer. Dê a ela, Senhor, a graça de administrar melhor o que ela tem, Jesus. Mas faz um milagre na vida financeira, que essa pessoa pague as contas. Que essa pessoa, Senhor, supere esse desequilíbrio na vida financeira. Jesus, em Teu nome, faz um milagre nas emoções dessa pessoa com depressão, triste, com tanto medo, com essa fobia, com esse pânico. Liberta agora desse pânico, Jesus, em Teu nome. Liberta agora dessa depressão, essa ideação suicida. Vem libertar em Teu nome, Jesus, essa pessoa, Senhor, que foi envolvida com o ocultismo tanto tempo e ainda com essas brechas abertas ao mal, sem ter se confessado, tem sofrido tanta opressão espiritual, perseguição. Ela não consegue dormir direito. Vem libertar. Senhor, visita agora essa pessoa nessa UTI, nesse quarto de hospital. Traz conforto, Senhor, traz alívio para essa dor que essa pessoa está sentindo. Venha curar esse câncer agora, Jesus, em Teu nome. Venha curar, Senhor, esse problema que pela medicina não tem cura. Os médicos desenganaram essa pessoa, não tem o que fazer. O destino dela, se não for uma intervenção Sua, vai ser o fim. Então, Jesus, em Teu nome, intervém, muda a sorte dessa pessoa, muda o destino. Na Tua palavra nós lemos que o Senhor mudou o destino de tanta gente que tinha sentença de morte decretada contra si. E o Senhor simplesmente transformou o luto em festa, transformou aquilo que seria certeza de morte em alegria. Eu Te entrego, Senhor, essa pessoa sofrendo por esse câncer, Senhor, quanta dor.
Quantas notícias ruins. Cura agora em teu nome, Jesus. Faz esse milagre, cura essa pessoa, eu te imploro, do câncer. Cura essa pessoa, eu te imploro, desse problema no intestino. Cura, Jesus, essa pessoa, eu te imploro em teu nome, dessa enxaqueca que não passa. Cura, Jesus, essa pessoa em teu nome, da fibromialgia, da dor física. Cura, Jesus, em teu nome, da insônia. Eu sei que o Senhor pode curar. O Senhor é Deus, o Senhor pode tudo. Cura e liberta essa pessoa da depressão, Senhor. Essa pessoa que não sai do quarto, querendo desistir da vida, mas a tua palavra diz que o Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor é a ressurreição e a vida. Onde o Senhor está, a morte é obrigada a se retirar e a ressurreição acontece, a vida acontece. Faz esse milagre agora, Jesus, acontecer em teu nome. Faz esse impossível, Senhor. Tira da vida dessa pessoa os invejosos, as invejosas, aqueles e aquelas que estão fazendo essa pessoa andar para trás. Tira da vida dessa pessoa agora, Senhor. Essas pessoas que a afastam de Ti, tira da vida dessa pessoa os obstáculos. Faz a prosperidade financeira acontecer. Faz a prosperidade espiritual acontecer. Faz a prosperidade nos relacionamentos acontecer. Em teu nome, Jesus, vem tirar a venda dos olhos dessa pessoa. Vem libertá-la de tudo que a impede de enxergar com olhos espirituais, de enxergar o que o Senhor está fazendo. Vem libertar essa pessoa, Senhor, de tudo que a impede de ouvir a tua voz, da surdez espiritual. Que ela esteja na tua presença, Senhor. Jesus, eu creio, o Senhor é o Deus do impossível, da cura, do milagre, da libertação. Em teu nome, Jesus, eu não sei qual é o problema dessa pessoa, mas cura agora, faz esse milagre, faz essa libertação. Traz vida nova, traz restauração. E vem, Espírito Santo, sobre a mente, sobre o coração agora dessa pessoa, sobre os pensamentos. Vem tirar a aflição mental, Espírito Santo. Vem tirar o desespero, a agonia do coração. Vem tirar a tristeza. Vem encher de paz esse coração, essa mente, essa alma. Primeira coisa que o mal, que a tentação, que o inimigo querem tirar de nós é a paz. Porque uma pessoa sem paz é uma pessoa sem Deus. É uma pessoa descentrada, desequilibrada. Vem, Espírito Santo, restitui a paz nesse coração. Restitui a paz para os pensamentos, para o coração, para a mente, para a alma. Retira esses pensamentos agitados, confusos, rebeldes. Vem, Espírito Santo, e traz paz para esse coração, para essa mente, para essa alma. Acalma a tempestade, Espírito Santo, no coração, na mente, na alma dessas pessoas. Vem, Espírito Santo, tirar esse turbilhão de informações da mente dessa pessoa. É tanta cobrança, é tanta agitação, é tanta informação. Vem tirar da mente essa agitação, Espírito Santo. Acalma os pensamentos, acalma o coração, acalma os sentidos, o corpo. Batiza e enche essa pessoa agora, Espírito Santo. Batiza e enche o seu coração. Batiza e enche a sua mente, a sua alma. Vem libertar desse desânimo mortal, Espírito Santo. Esse desânimo que fere a esperança. Tu és, Jesus, o Deus de milagres, o Deus de promessas. Ressuscita agora, Senhor, no coração, na memória dessa pessoa, as promessas que o Senhor já fez a ela. Talvez as palavras que o Senhor já lhe deu. Ressuscita agora na mente, na memória, no coração, na alma dessa pessoa, a lembrança, a compreensão das promessas que o Senhor já fez, das palavras. Porque tudo isso vai se cumprir.
E este é um tempo de vitória na vida dessa pessoa. Eu proclamo em nome de Jesus. Este é o tempo das surpresas de Deus, da primavera de Deus na sua vida. Eu proclamo em nome de Jesus. Este é o tempo da vitória. Faça o esforço agora, filho, filha, de trazer à sua mente, à sua memória, ao seu coração, a lembrança das promessas que Deus já te fez, das palavras que Ele já te deu, porque Ele vai cumpri-las todas. Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel e escolheu você. Sim, Ele te ama, do jeito que você está, do jeito que você é. Ele está agindo agora no seu coração. E a imagem que me vinha, que o Espírito Santo trazia ao meu coração, era a imagem de um terreno no qual existia uma lavoura de milho muito alta. Mas de repente alguém ia com uma foice, com um facão, e rapidamente, talentosamente, ia abrindo um caminho no meio dessa lavoura alta de milho fechada. E abrindo esse caminho, de repente, havia um caminho que atravessava do outro lado, onde havia um grande rio, um lindo rio, com águas puras, cristalinas. E nessa imagem, a pessoa que abria esse caminho com a foice, com os facões, era o próprio Cristo. E eu pedi ao Espírito Santo que me desse a compreensão dessa imagem. E o que ele dizia ao meu coração é que é isso que Jesus está fazendo agora, na sua vida, de você que está ouvindo essa oração, que está recebendo essa oração. Ele está abrindo um caminho novo para você, onde antes não havia nenhum. E esse caminho vai te conduzir à fonte das águas, águas puras, as águas do Espírito Santo, as águas da bênção. Na Bíblia, a água, a chuva, representa bênção, soerguimento, milagre. O Senhor está abrindo esse caminho para você. E você vai atravessar e vai chegar às nascentes de água, a água pura do milagre. Creia, Deus é fiel, Ele está alcançando você. Tome posse dessa imagem tão linda, é Jesus quem vai à sua frente. E Ele está abrindo esse caminho agora. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está fazendo muito mais do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor escutou a nossa oração. O Senhor está agindo no que nós apresentamos. E milagres virão em Teu nome, Jesus. Obrigado, nós Te glorificamos, exaltamos. Tu és o nosso Rei, Deus e Senhor. Obrigado porque o Senhor já abriu esse caminho. Nós vamos atravessar. O Senhor abriu um caminho onde antes não havia. E obrigado porque nós vamos às fontes das águas. E receberemos toda a graça, todo o milagre, toda a libertação que o Senhor preparou para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre as vossas intenções, vossas famílias, e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, copie agora o link desse vídeo, compartilha com seus grupos de WhatsApp, Telegram, manda para os seus contatos para que mais pessoas recebam essa oração. E o ideal é que você venha fazer essa oração, receber essa oração todos os dias. São poucos minutos. Isso é muito importante. Deus, através dela, vai abrir ainda mais caminhos na sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida, seu joia, seu like e ativar o sininho das notificações. Deus abençoe você. Ter você na nossa sintonia, esse programa é teu. E eu estou aqui, como eu sempre costumo dizer, para ser padre para você. Esse é o nosso momento da gente construir junto uma interação, do padre ouvir você, tentar responder aquilo que é importante para o teu coração. Estou muito feliz por ter a tua sintonia
E convide outras pessoas para acompanharem o programa, para estarem com a gente. Você nos acompanhando agora terça-noite ao vivo e também nas reprises. Já quero saudar. Temos uma reprise na quinta-feira, madrugada de quinta para sexta e também na sexta à tarde. Muito bem-vindo, esse espaço é teu. E eu estou muito feliz porque você já percebeu que nós temos mudanças aqui no cenário. A primeira mudança, não abre ainda não para mostrar a segunda mudança, tá? Não sei se já mostrou a segunda bênção que a gente recebeu, mas a primeira é essa belíssima cruz. Olha só que cruz linda, gente, que nós recebemos para compor o cenário aqui, esse espaço, porque você sabe que a cruz é o sinal da nossa salvação, é o sinal do amor de Deus por nós, que nos deu seu Filho único. E, além dessa cruz, eu tenho uma bênção aqui à minha esquerda, a presença da Juliana Moraes, que é missionária da Canção Nova. Muito bem-vinda, Ju. Ela está sem microfone, né, para falar com vocês, mas eu estou muito feliz de ter a Ju aqui. Muito obrigado, Ju. Talentosíssima, uma grande irmã, uma grande musicista e vai estar com a gente a partir desta terça-feira aqui no programa Para Ser Feliz. É um presente para mim, Ju. Ter você aqui é uma resposta às minhas orações. Enfim, com todas essas novidades, nós continuamos refletindo sobre aquele assunto que o padre introduziu na semana passada. É claro que semana passada foi o retorno do programa e algumas realidades se interpuseram no nosso caminho, né? Mas o padre conseguiu introduzir essa reflexão sobre como enfrentar e vencer os pensamentos negativos. E olha, quando se fala pensamento negativo, a gente corre o risco de pensar, um pensamento, o que é um pensamento? Olha, o pensamento é algo muito poderoso, muito poderoso. Haja vista que muitas das realidades que nós vivemos como comportamento, como atitude, começaram nos nossos pensamentos, na forma como nós concebemos as realidades, como nós entendemos as coisas. E para nos ajudar, o padre separou uma passagem bíblica que eu gosto demais, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. O apóstolo nos ensina: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Romanos 12, 2. Quando o apóstolo está dizendo, não vos conformeis com esse mundo, ele está nada mais, nada menos nos afirmando, não assuma a forma desse mundo, a forma desse mundo. Não se permita moldar por esse mundo, ou seja, receba a forma de Deus, o molde de Deus, o jeito de pensar de Deus. Porque veja bem, filho, filha, quando nós, como disse aqui essa leitura, conhecemos a vontade de Deus, quando nós nos esmeramos para entender o que Deus nos pede, para conhecer as Escrituras, nós começamos a pensar do jeito de Deus. E isso, eu preciso ser honesto com você e dizer, quando a gente começa a pensar do jeito de Deus, a gente começa a criar anticorpos. Veja bem, essa palavra é muito preciosa nesse contexto de pandemia, né? O que acontece com muita gente? A gente ainda não tem, através da vacina, o anticorpo. A gente não tem, aliás, o anticorpo necessário para criar uma vacina e combater, por exemplo, o Covid-19. Então, a gente entende a importância de um anticorpo, não é? Só que quando a gente começa a pensar do jeito de Deus, assumindo o molde de Deus, a forma de Deus, na nossa mente nós começamos a desenvolver, veja bem, anticorpos psíquicos, emocionais e espirituais para resistir ao vírus da ansiedade que atinge a nossa mente, ao vírus do medo, ao vírus da insegurança, ao vírus dos pensamentos ruins. Gente, a nossa mente é um grande campo de batalha, eu disse aqui na terça passada,
E é uma área na qual nós precisamos dessa força de Deus, dessa blindagem de Deus. Nós precisamos consagrar a nossa mente a Deus, porque a maioria das coisas que nós vivemos, sejam elas positivas ou negativas, elas começam na nossa mente. Por exemplo, o processo da depressão. Quando a gente não conhece o pensamento de Deus, quando a gente não assume os moldes de Deus, como disse São Paulo aqui, se conforma, assume a forma, o molde desse jeito de pensar, desse tempo, desse mundo, nós perdemos os anticorpos na nossa mente e nós começamos a dar vazão, a palavra é essa, a realidades muito negativas e destrutivas. Como eu dizia, a depressão. A depressão, você começa a ter pensamentos negativos e você começa a demorar-se naqueles pensamentos. Aquilo que muitos neurocientistas e pessoas de outras áreas também do saber, que trabalham com a prevenção dessas realidades, com o estudo dessas realidades, chamam de pensamentos ruminativos. Você começa a deitar e pensar, no fundo, eu não sou bom o bastante. No fundo, tudo vai dar errado, os pensamentos negativos vêm. Você consente com aquele pensamento, ou seja, você assume o molde, a forma daquele pensamento negativo. E depois, aquilo que era um pensamento vai se tornando um comportamento. Você assume aquela postura depressiva e aquilo atinge o teu corpo. A depressão deixa a gente doente. A depressão, se você não cuida, não reage, ela pode matar. A tristeza, disse o livro do Eclesiástico, matou a muitos. Então começa na mente. Por exemplo, a ira, ela é um pensamento. Antes de se tornar uma agressão, ela foi um pensamento com sentido. O adultério, antes de acontecer de fato, ele aconteceu na mente. E a pessoa consentiu em trair a sua esposa, o seu esposo, na sua mente. Assim por diante. O pecado, antes de ser pecado, ele começa aqui. Mas é importante a gente entender que a fé é um passo, uma atitude também racional. Eu preciso conhecer Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso assumir o molde de Deus sobre a minha forma de pensar para que eu possa ter anticorpos contra todas essas realidades. Porque, gente, as coisas começam, infelizmente, na nossa mente. E existem também aquilo que nós chamamos na teologia espiritual de tentações específicas, sugestões do mal, que atingem também os nossos pensamentos. Por exemplo, um pensamento de morte, de suicídio, nunca é algo inspirado por Deus ou que Deus quer. E muitas vezes nem da pessoa aquilo é uma sugestão, como se fosse uma voz, uma tentação. A Bíblia diz, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E o diabo tenta mesmo destruir a nossa vida. E não existe nada de belo no suicídio, não existe nenhum idealismo por trás, nenhum romantismo. É um ato desesperado de alguém que perdeu toda a esperança. Mas começa na mente, a pessoa vai gerando aquele pensamento, eu tenho que morrer, minha vida não vale nada. Então aqui é a área, o lugar, o espaço onde a gente precisa combater. E aqui a palavra hoje está nos ensinando, assumir o molde de Deus, pensar do jeito de Deus. Se a gente assume o molde da revelação, da vontade de Deus, se a gente conhece a Escritura, mais uma vez eu digo, isso vai nos dando anticorpos, isso vai moldando o nosso pensar. E a gente não acredita na voz da tentação. Por quê? Porque o pensamento de Deus está aqui. A gente não acredita na voz das nossas feridas, porque a gente sabe a verdade de Deus ao nosso respeito, sabe? E veja bem, eu citei semana passada um estudo de fronteira feito nos Estados Unidos por 2 neurocientistas que são especialistas, pioneiros nessa área do combate a pensamentos negativos. Uma é a doutora Susan David, de Harvard, que é a criadora do método da agilidade emocional, não sei se você já ouviu falar, muito respeitada, científico isso que o Pato está falando, não é uma guru, né? E o outro é o Stephen Ilyard, da Universidade de Duke, que também é pioneiro nesse combate. E lendo um pouco a teoria dos dois, que são neurocientistas, estudavam os pensamentos negativos, como eles acontecem,
lendo a teoria deles e também, obviamente, eu sou padre, né? Bebendo da teologia, da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, eu desenvolvi aqui alguns passos que são muito importantes para que a gente possa combater os pensamentos negativos na raiz. Primeiro passo: quando um pensamento negativo acontece, a gente precisa notar, ou seja, perceber, dar nome àquele pensamento. Ele está aqui. Perceber que às vezes a gente nem percebe. A gente está sendo sugestionado pela tentação, por um pensamento depressivo, de morte, de tristeza, de desespero, e a gente nem percebe. E muitas vezes também, eu preciso dizer, os nossos pensamentos são seguidos pelas nossas palavras. Tem gente que nesse tempo de pandemia, de crise financeira, de falência, por exemplo, só está falando coisa ruim, só está maldizendo, blasfemando. Para! Deus é especialista em tirar bênção de maldição. Deus é especialista em tirar a ressurreição da morte, coisas boas daquilo que é ruim. Para de blasfemar, de ficar reclamando. Para! Olha para Deus, a tempestade vai passar e você não tem que deixar esse desânimo, esse desespero, essa ansiedade, esse medo dominarem a sua mente. Não, não é isso que Deus quer. Não é isso. Combata, não aceite. Segundo passo: depois de perceber a existência desses pensamentos negativos, a gente precisa aprender a questioná-los. Questionar esses pensamentos negativos. Ou seja, você não é o que você pensa. Não é porque você está pensando que você tem que morrer que isso é verdade. Não é porque você está pensando que você não é amado, não é amada, que isso é verdade. Não, você é amado sim, você é precioso. A sua vida vale muito, você é uma bênção. Você nasceu para dar certo, é você mesmo. Eu não estou olhando para um coitadinho, não. Eu estou olhando para uma bênção que é você. Você é uma bênção. Você é um vencedor. Deus ama você. Então questione o pensamento. Nem tudo que você pensa é verdade. Nem tudo que você pensa. A cabeça da gente, às vezes, ela vai criando. Ai, a pessoa não gosta de mim. Ai, eu não sou bom. Ai, não vale a pena viver. Mentira. Questione o pensamento negativo. Terceiro passo: decida-se a soltar esse pensamento, ou seja, não se entregue à ruminação negativa, remoendo e pensando. Esse terceiro passo tem a ver com o quarto já, porque o quarto é o quê? Troque o pensamento negativo por uma ação positiva. O que significa? Você está lá na cama ruminando e pensando na morte da bezerra, e pensando por que ele me traiu, e pensando eu estou desempregado porque eu não sou bom, e pensando tudo vai dar errado, eu não vou ter como pagar o aluguel. Você tem problemas, mas Deus está na frente de tudo, Ele vai cuidar, Ele vai abrir portas. Então, em vez de ficar lá pensando, redireciona para uma ação positiva, ou seja, levanta, vai fazer alguma coisa, vai ler um livro, vai fazer comida, vai conversar com alguém, haja, não deixa o pensamento dominar você. Sobretudo se o pensamento é negativo e prostrativo, né? Quinto passo, importantíssimo: renuncie os pensamentos negativos no nome de Jesus, sobretudo quando eles dominarem na sua mente. Veio o pensamento de morte, eu renuncio em nome de Jesus. Diga com as suas palavras, a palavra tem poder. Por isso eu digo para você que está blasfemando, reclamando, para com isso. A palavra tem poder. Então é preciso renunciar os pensamentos negativos, assim que eles começam. E o último passo, cultivar o louvor. Mas veja bem, não é abstrato, eu cultivar o louvor, não. Todos os dias, antes de dormir, isso é uma direção que o Padre está dando para você. Todos os dias, antes de dormir, você vai parar lá no seu quarto, na sua casa, diante de uma imagem, de um quadro de Jesus, por exemplo, e vai fazer 10 minutos de oração de louvor, mas 10 minutos nomeando. Por exemplo, Senhor, eu te agradeço por isso. Senhor, eu te agradeço por aquilo. Porque mesmo no meio dessa pandemia, das perdas, do desemprego, da falência, Deus te ama, tem coisas boas acontecendo e Deus é especialista em tirar a bênção da maldição, tirar a vida da morte, tirar a esperança daquilo que parece o fim, sabe? Então, por 10 minutos você vai agradecendo, nomeando pela sua família, pelas coisas que Deus já fez, pelas coisas que Deus conservou, por tudo que você está aprendendo nessa pandemia, porque existe um fenômeno. Se você vai dizendo, o Espírito Santo vem sobre você, vai transformando suas emoções, mas também a sua mente vai sendo convencida daquilo que ela ouve a tua boca falar. Por exemplo, eu gosto de rezar em voz alta, para eu ouvir o que eu estou pedindo para Deus, sabe? Porque isso me ajuda a entrar assim, na oração, na dinâmica da oração, sabe? É muito importante. Enfim, resumir um pouquinho, né?
mas é um pouco disso que o Padre quer falar com você, partilha com você nessa noite. Muito feliz hoje com esse cenário novo, com a presença da Juliana Moraes aqui, que é maestrina também, uma irmã de comunidade, membro da Canção Nova. Olha, brevíssimo intervalo, você não vai sair daí. E nesse segundo bloco é você quem vai fazer acontecer o nosso programa, enviando sua mensagem pela rede social, também pelo WhatsApp. O Padre está aqui para ser padre para você, para receber a sua partilha, a sua interação. E eu termino esse bloco, rapidinho esse intervalo, com essa palavra. Você é uma bênção. Você pode repetir isso comigo? Depois de mim, por gentileza? Eu sou uma bênção. Diga isso. É você mesmo. A sua vida é uma bênção. Deus vai tirar a bênção até da maldição. Vai tirar a vida daquilo que parece ser morte. Confia. Rapidinho, estamos de volta aqui no programa Para Ser Feliz. Estamos de volta. Esse é o espaço para ser feliz. É o momento da família para ser feliz. A gente sabe que quando nós assumimos o molde de Deus para o nosso pensar, para a nossa mentalidade, quando nós não assumimos a forma, o molde desse mundo materialista, que valoriza as pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são, que hipervaloriza a aparência, por exemplo, o dinheiro, o ter, o poder mostrar para os outros. Quando nós nos libertamos desse padrão de pensamento materialista, infantil, fútil, imanente demais, a gente consegue ter mais anticorpos na nossa mente, nas nossas emoções e reagimos, resistimos melhor diante da tempestade, Enfim, gente, um momento novo que a gente está vivendo aqui no Para Ser Feliz. E eu já quero pedir para você enviar a tua mensagem via Instagram. Vai aparecer aí já na sua tela, o Instagram. Também você pode enviar sua mensagem via Facebook, facebook.com/Padre Adriano Zandornal Oficial. Também pelo Twitter, você é convidado a apresentar aqui aquilo que está no teu coração. Quero já acolher com muito carinho a mensagem da Denise, também da Anália Mendes, a Vanessa Santos. E eu gosto sempre de dizer, quando você enviar para o Padre, uma mensagem que traga uma matéria confidencial, que aqui no programa você vai ver, você que está assistindo pela primeira vez, as pessoas perguntam as coisas, o Padre responde. Se for confidencial, por amor de Deus, sobretudo aqui no Instagram, você já coloca em cima, confidencial, porque se você colocar embaixo, o Padre vai ler e só no final vai perceber, E às vezes a pessoa, não é nem que seja confidencial, a pessoa não quer que fale o nome, são coisas envolvendo relacionamentos, casamento e tantas outras realidades, Então você já coloca que é confidencial, tá bom? Que o Padre vai acolher com muito carinho aqui e vai respeitar a sua intimidade, claro, não expondo a sua realidade. Também através do nosso WhatsApp, que já está aparecendo aí na tela, você pode enviar sua mensagem. E nesse comecinho do segundo bloco, eu também sempre gosto de dirigir uma palavra de agradecimento aos nossos queridos sócios evangelizadores da Canção Nova. Muito obrigado a você que é sócio dessa obra de Deus, que é a Canção Nova, uma obra fantástica. Na Canção Nova nós temos obras sociais, ajudamos as pessoas. Na Canção Nova nós evangelizamos através dos meios de comunicação 24 horas por dia. E a Canção Nova não tem propagandas comerciais, ela é sustentada pelos sócios, por aqueles que mês a mês ajudam a Canção Nova com a quantia que lhes é própria, que eles podem. Eu sei que o momento é muito difícil, mas eu preciso reconhecer, como padre e como membro da Canção Nova, nesse tempo de pandemia, de tempestade, a Canção Nova presta um serviço muito essencial, de encorajamento, de levar a palavra de Deus, de dar esperança, sabe? Então a Canção Nova não pode parar. Você que quiser e puder e ainda não é um sócio, acesse agora clube.cançãonova.com e se torne um sócio dessa obra de Deus, contribuindo mensalmente com aquilo que você puder. Desde já, muito obrigado. Que Deus lhe pague. Também, esse comecinho do segundo bloco, eu gosto sempre de apresentar um produto ou outro da Canção Nova. Eu quero apresentar esse livro que eu tenho falado muito sobre tudo nesse tempo, Como controlar e vencer a ansiedade, 5 segredos para superar o mal do século. E você acredita que o meu livro novo foi lançado? Que é o livro que se chama Curar e Restaurar o Masculino?
uma jornada de cura pela masculinidade, um livro de cura interior feito para os homens. E eu não esqueci o bendito lá em casa? Esqueci de trazer, peço desculpa, mas semana que vem eu trago para mostrar para você. Mas você já pode acessar loja.cançãonova.com e adquirir esse livro, Curar e Restaurar o Masculino, feito para os homens, mas as mulheres também o podem ler, né? Faz esse favor para nós, viu, mulher? Leia esse livro para você entender um pouquinho mais esse bicho homem, né? E nos ajudar a ser o melhor de nós mesmos, a trazer à tona a melhor versão de nós mesmos possível para ser ofertada para esse mundo. Olha, quero agradecer com muito carinho o Lauro Lima, de Curitiba, no Paraná, que mandou uma carta aqui para mim, para o programa Para Ser Feliz. Olha que bonito, gente, que charmoso esse instrumento de interação tão singular que é a carta. Em pleno século XXI, muita gente mandando carta ainda, olha que bonito. Também recebi uma outra carta da dona Magnólia de Souza Pinto, de Salvador, na Bahia, mandou uma carta para nós também. Sempre quando eu recebo uma carta, eu coloco, e todos os pedidos que chegam, né? Pelo menos em uma missa minha na semana, que geralmente eu faço sozinho, um dia de folga, né, em casa, eu celebro todos os dias, eu rezo por você, que é da família Para Ser Feliz. Então, sinta-se representado, viu? Nessa intercessão. E olha, no programa Para Ser Feliz, você sabe que nós recebemos também muitos vídeos, né? As pessoas são convidadas também a enviar vídeo, aí através do WhatsApp. Não é para você ligar agora, por gentileza, né? É para você enviar mensagem de texto, tá bom? Que o padre vai lendo à medida do possível aqui, mas quero chamar já o primeiro vídeo que foi enviado para nós com uma temática referente, com uma pergunta, aliás, referente à temática de hoje. Meu nome é Fabíola. Eu gostaria de saber como que o senhor poderia me ajudar. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, hiperativa e chego a ter até um pouco de problema à noite para poder dormir e preocupada com os problemas do dia seguinte ou até mesmo com as soluções do dia seguinte. E gostaria de saber como que o senhor poderia talvez me ajudar, me orientando espiritualmente, como que eu poderia superar isso através da fé. Gostaria que o senhor pudesse me ajudar. Obrigado, Fabíola, por esse vídeo, por essa pergunta. Filha, eu tenho plena certeza que essa sua dúvida, esse seu questionamento traduz também aquilo que muitas pessoas estão vivendo, né? Eu sempre gosto de dizer, não gosto de ser superficial nas minhas respostas e reducionista, porque a ansiedade é um fenômeno complexo, né? Ela pode ser gerada por padrões, eu gosto sempre de especificar, genéticos, o seu temperamento, a forma como você foi criado, coisas genéticas mesmo, experiências traumáticas que você enfrentou e não superou. Desculpa entrar nesse ponto, mas talvez uma inabilidade, uma imaturidade emocional, relacional para esperar o tempo das realidades desabrocharem. É muito amplo, tanto que eu escrevi um livro inteiro sobre isso e não é um tratado, claro, eu não esgotei a temática, que é muito ampla. Mas filha, eu acredito muito naquilo que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Jesus disse que a gente não tem que sofrer pelo dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu cuidado. Ou seja, a gente só tem o hoje. E muitas vezes o que faz a ansiedade crescer demais é a nossa preocupação excessiva com o amanhã, com o futuro. Se nós cultivássemos essa sábia atividade de verdadeiramente viver um dia de cada vez, se nós cultivássemos essa sábia atividade de estar inteiro no dia que se chama hoje e viver a batalha de cada dia, né? O amanhã a Deus pertence, nós sofreríamos menos de ansiedade. Então, levando em conta, Fabíola, esse conselho de Jesus, né? Mateus 6,34, luta, filha, pede ao Senhor essa graça para você viver inteira em cada dia. E ser inteira, quando você estiver com seus filhos, procure estar só com seus filhos. O problema é que às vezes a gente quer viver 10 vidas ao mesmo tempo em um dia, né? A pessoa quer estudar inglês, quer estudar francês, quer fazer academia, quer ser mãe, quer cozinhar, quer ler. Você não precisa fazer tanta coisa, né?
Você não precisa ser tão boa assim. Talvez diminua um pouquinho com as exigências com você mesmo. E esse é um tempo também da gente se refugiar em Deus, né? Com humildade, porque o tempo é difícil. Muita gente desempregada. Eu manifesto aqui a minha solidariedade a você que está desempregado, filho, filha. Na última meia hora aqui, se você acompanha na terça-noite, diante do Santíssimo, nós vamos rezar por você desempregado. Mas olha, mesmo nesse desemprego, Padre, o que vai ser mês que vem? Mês que vem ainda não chegou. Você só tem o hoje. Confie em Deus. A providência de Deus age a cada dia, sabe? Em cada situação. Quando você precisar, Deus vai agir. Talvez você tenha que ter a humildade de contar com a ajuda de um pai, de uma mãe, de uma irmã, da sogra. Conte com ajuda, seja humilde. E mais uma vez eu digo, pense do jeito de Deus, porque às vezes o que nos deixa triste é porque a gente quer impressionar os outros. A gente quer estar sempre por cima. Você não precisa de tanta roupa, de tanta viagem, de tanta coisa. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus é teu pai e você é um filho, uma filha. Esteja no colo dele e deixa ele cuidar de você, tá certo? Olha só, pelo Instagram, acabei de receber aqui, uma pessoa já disse, Padre, não fala o meu nome. Gostei de ver, viu? Já está no comecinho, você me ajuda. Ela disse assim, Padre, eu gostaria que o senhor rezasse por mim, porque eu estou lutando com um tremor no braço. Olha só, eu já entendi, né? Esse tremor no braço, pelo que o filho está dizendo aqui, é um homem, é fruto justamente da ansiedade, né? Porque olha só, como que é? A ansiedade é tão ardilosa, porque ela começa aqui, como eu disse. E se a gente vai deixando, ela se torna orgânica, ela se encarna num comportamento, numa reação física. É o sono que vai embora, é a mente que não desliga a noite inteira, é o temor, o desespero. Você que está desesperado, para, calma, Deus ama você, você não está sozinho, não. Filho, claro, passando essa situação que a gente está vivendo de pandemia, acabou acentuando, né? Tem muita gente que tinha transtorno de ansiedade, de pânico, controlado e que veio à tona por causa de tudo isso. Tenha paciência com você mesmo. Se você já consegue falar com alguém que te acompanha, um psiquiatra talvez você já vinha até tomando remédio, não sei. Existem casos nos quais uma intervenção medicamentosa é necessária, né? Mas, em geral, filho, reza bastante. Porque tem coisa que parece que só... Eu tenho um amigo psiquiatra em São Paulo, bem mais velho, né? Deus me deu a graça de ter amigos assim com o dobro da minha idade, às vezes o triplo, e é muito bonito que você aprende muito, né? E ele também é religioso, claro que ele não pode ali falar tanto de religião nos atendimentos, né? Por causa do código ético ali que ele tem como psiquiatra, e é terapeuta também, né? Ele dizia, Padre, tem coisa que você pode dar remédio, você pode tudo, mas parece que só muda se a mão de Deus vai ali na mente da pessoa e desarma aquele gatilho, né? Que gera ansiedade, que gera o medo. Então reza mais, filho. Esteja mais com Deus. Deus pode tocar nisso aí, tá certo? Obrigado aqui pelo Instagram, @Padre Adriano Zandoná, recebendo essa mensagem. Olha, eu quero pedir agora uma mensagem via WhatsApp aqui no nosso monitor, o monitor do Pra Ser Feliz, muito bonito, olha só. Esse monitor é novo, né, Joana? A nossa diretora, eu acho que é novo. Eu vi a galera montando aqui. Olha só quanta mensagem chegando. Muito obrigado a você que está mandando mensagem. Que legal, fico muito feliz. Daqui a pouquinho eles vão configurar para nós melhor aqui, se der. Olha só, boa noite, Padre. Sou de Arcos, Minas Gerais. Se der para configurar depois, vocês aí na suíte, vocês vão configurar melhor para o Padre. Se não der, o Padre vai lendo aqui. Sou de Arcos, Minas Gerais. Peço oração por mim, Tainara e meu esposo Júnior, que estamos sofrendo muito, pois perdemos nosso bebê recém-nascido de 5 meses. Estamos firmes na fé, para que Deus nos ajude, para não cairmos na depressão, pois cada dia que passa está ficando mais difícil. Ele era o nosso sonho. Reze por nós, Padre. Muito obrigado. Obrigado você, Tainara, lá de Arcos, Minas Gerais. Vou pedir para a Jaque já separar uma outra mensagem para nós. Filha, eu tenho aprendido nesse tempo como sacerdote que existem sonhos que às vezes parece que eles foram cancelados, mas na maioria das vezes eles não foram cancelados, eles foram adiados, né? A promessa de Deus, ela passa por caminhos às vezes sinuosos e existem coisas que se interpõem ali no nosso caminho até alcançarmos a realização daquela promessa, mas Deus é fiel para cumprir. E às vezes o sonho que você acha que foi cancelado, ele foi adiado. Ou ele vai acontecer por outras vias que você por hora desconhece. Então, Tainara, cultiva a esperança no teu coração, não deixa
o desânimo tomar conta de você. Não deixe o medo te dominar, porque o teu sonho eu tenho certeza, eu proclamo isso assim, com ousadia espiritual. Tenho certeza que o teu sonho foi adiado, mas não cancelado. Deus vai colocar a mão, Tainara, vai acontecer. Coragem, viu? Tenha fé, não desanima não, filha, tá bom? Força aí. Olha só, aqui pelo Instagram, acabei de receber uma mensagem de uma filha, está dizendo, padre, hoje eu me encontro muito depressiva. Ela não falou para eu não dizer o nome, ela me autorizou para dizer o nome, então eu vou dizer, é a Alexandra. Ela está dizendo, padre, hoje eu me encontro muito depressiva, né? Diante de algumas realidades que eu estou vivendo. Ela escreveu um texto grande aqui pelo Instagram, e o padre não vai ler tudo, claro, não dá, mas ela diz, padre, eu tenho chorado muito, eu me sinto muito só, mesmo tendo os meus pais e Deus do meu lado, que nunca me abandonaram, me ajuda a me perdoar pelas coisas erradas que eu fiz. Ela contou algumas coisas da história dela aqui, né? Filha, olha, eu vou ser sincero, eu gosto muito daquela frase de Santo Agostinho, eu a repito muito, inclusive eu gosto de Santo Agostinho, um grande amigo que eu tenho lá no céu. Santo Agostinho dizia assim, que onde não tem paciência, não pode haver sabedoria. E onde há sabedoria, sempre há paciência. Veja bem, todos nós somos seres históricos, né? Nós temos uma história, nós estamos no tempo. Eu vim lá do Paraná, a Juliana veio lá de Piracicaba, né, Ju? A gente estava até brincando esses dias falando lá de Piracicaba. Eu fui educado de um jeito, a Juliana foi educada de outro, né? Pela sua mãe, por aqueles que estavam ali. Você foi educado de outra forma. Nós temos a nossa história, nós temos as feridas da nossa história, nós temos as consequências dos pecados, das escolhas erradas que nós fizemos. E como eu estava lendo aqui a mensagem da Alexandra, e ela disse que pisou na bola em muitas coisas, e isso marcou muito ela, machucou. Mas, Alexandra, é preciso ter paciência, porque a gente não cura uma história em uma oração. A gente não cura uma história em um dia. A cura, a maturidade, o conquistar o que Deus prometeu, tudo isso são processos, sabe? Então, claro, reze hoje, daqui a pouco nós vamos estar diante do Santíssimo, se você está na terça-noite, né? Vai ser muito bonito, diante do Senhor. Nós vamos rezar, mas tenha paciência com você, filha. Você está, o texto é grande, o padre não vai ler todo, mas pelo que você falou aqui, são muitas coisas que aconteceram, erros que você aconteceu, pessoas que te magoaram, você magoou pessoas. Então você não vai resolver isso assim, num piscar de dedos, né? Tenha paciência. Invista na sua vida de oração e busque um caminho de cura para aquilo que mais te fere. Se é uma ferida emocional, existem literaturas, existem livros, como os que eu mostrei aqui, o livro Curar-se para Ser Feliz, fala de cura à esquerda, emocional, afetiva, psíquica. Existe muita literatura boa na igreja, graças a Deus, no universo cristão. Faça um retiro depois que passar tudo isso, é claro, né? Agora não dá, a situação é difícil, se fortaleça na sua espiritualidade. Mas veja bem, tenha paciência com você. As feridas de uma história de vida vão ser curadas, mas é aos poucos, né? Porque se Deus curar tudo uma vez, a gente não aguenta. Quero chamar mais uma mensagem aqui via WhatsApp. Enquanto isso, quero abraçar a Rafa Raboni, que está aqui pelo facebook.com/Padre Adriano Zandoná. Também pelo Twitter, muita gente aqui. Eu mudei meu Twitter esses dias, viu? Tem muita gente que estava seguindo. Mudei agora para Padre, por extenso, Zandoná, só para avisar, né? Que gente que estava seguindo antigamente. Olha só, confidencial. Se é confidencial, já está aqui, mas o nome da pessoa não está aqui, então não tem como expor. Boa noite, eu tenho sofrido com crises de pânico e depressão. Passei por um trauma com a morte do meu irmão. Sofro muito com isso. Ultimamente, padre, tenho visto algumas palestras suas no YouTube. Você tem algum e-mail que possa me passar? Olha, sobre o e-mail o padre fala depois, né? Mas antes, deixa eu tentar te dar uma resposta, né? Porque eu sei que essa resposta não é só para você, né, filha? Você não colocou o teu nome porque é confidencial. Muita gente vivendo isso, né? Talvez, vivendo essas realidades. Olha só, como eu disse, infelizmente, muitas realidades como pânicos, transtornos estão vindo à tona por causa dessa circunstância pandêmica que a gente está vivendo, né? E, como eu disse, a paciência é importante, sabe? Tem coisas com as quais a gente vai ter que aprender a lidar, gente.
Tem pessoas que pelo temperamento delas, elas sempre vão ser ansiosas. E não tem nada de errado com isso. Santa Teresa d'Ávila era ansiosa, era brava e se tornou santa. São Padre Pio tinha um temperamento dificílimo. Então a gente precisa dominar, usar essa ansiedade, usar tudo isso que está aí para te levar a rezar mais. Você vê que nos Salmos, por exemplo, os Salmos apresentam orações de pessoas que você vê que estavam vivendo um processo depressivo. O salmista às vezes, Senhor, minha alma está nas profundezas, daqui eu clamo, eu não vejo solução. Que esse seu transtorno do pânico, que esse medo te leve a rezar mais, porque Deus entende você nessa situação. Mas ninguém talvez te entenda. Parece que o chão some, né? Mas Deus está muito com você, Ele nunca te abandona, tá certo? E você já tem uma coisa muito positiva, que você identificou uma realidade que pode ser o gatilho que gerou ali o pânico, que é a morte do seu irmão, né? Talvez está na hora de rezar essa morte, mas entender o que isso gerou dentro de você, entregar essas feridas para Deus, para que Ele cure a raiz, né? Só de você saber o que gera, isso é uma grande parte do caminho, sabe? Muito importante, tá certo? Gente, recebemos mais um vídeo, quero chamar esse próximo vídeo aqui então no programa Pra Ser Feliz. Padre Adriano Zandoná, a sua bênção, tudo bem? Meu nome é Sâmia, eu falo de Vila Velha, estou muito feliz de participar aqui com o senhor. Eu queria saber, padre, assim, como que a gente trata internamente quando a gente tem um determinado trauma, uma coisa que a gente já teria dado por curada, mas em determinados gatilhos acontecem daquilo despertar de novo na gente, trazendo muita dor, né? Trazendo mágoa. Por mais que a gente ache que aquilo tenha sido resolvido, em determinados momentos, em determinados pensamentos negativos, traz a dor pra gente. Obrigada, tá? Querida Sâmia, muito obrigado pelo seu vídeo, pela sua pergunta. Veja bem, eu apresentei aqui no começo do programa, se talvez você não conseguiu ver, você pode depois, amanhã, né, quarta-feira, hoje é terça, eu estou falando do programa ao vivo, né? Vai estar no youtube.com/Canção Nova Play. Eu coloco também no meu canal do YouTube, depois de um tempo, né? E ver novamente o que o padre falou no começo do programa sobre esses 6 passos para combater os pensamentos negativos, né? Mas a gente precisa entender por que esses pensamentos estão aí. É claro, esse tempo é atípico, nós estamos muito em casa, é convivência demais, tanta coisa vem à tona, né, quando a convivência é tão intensa. Convivência demais, é problema, é trauma. Às vezes, uma coisa que a pessoa fala mexe num trauma não curado lá da nossa infância, uma coisa que a gente não resolveu. Então, eu não vou falar novamente esses 6 passos, porque o padre já disse, né, e o tempo é curto, mas eu já coloquei no começo aqui, Sâmia, um itinerário, um caminho, filha, que você pode seguir, passos que você pode trilhar para te ajudar a lidar com isso. Mas o terceiro passo é o questionar, né? O segundo, perdão. A gente não é o que a gente pensa. Eu estou me sentindo um lixo. Você não é um lixo porque você está se sentindo um lixo. Diga para esse pensamento, eu não acredito em você. E é claro, aqueles 2 especialistas que o padre falou também, um de Harvard e um de Duke, o Steve Hilliard e a doutora Susana Davis. Aliás, eu não me recordo se o nome dela é Susana Davis, eu vou abrir aqui novamente, eu sempre confundo os nomes. Olha só, estou tentando achar aqui. A doutora Susan David, eles diziam o seguinte, que com um pensamento negativo, veja bem, Sâmia e demais pessoas, eu falei um pouquinho disso semana passada, introduzi, né? Esses especialistas, neurocientistas que fizeram pesquisas por muito tempo. Eu gosto de unir ciência e fé, viu, gente? Como o Papa João Paulo II nos ensinou, fé e razão, né? Eles disseram o seguinte, que às vezes nós não vamos conseguir eliminar 100% dos pensamentos negativos, porque a famosa ditadura da felicidade nos ensina. Você tem que estar sempre bem, sentindo bem sempre, pensando bem sempre. Claro, existem pensamentos desordenados, excessivos. Desses Deus vai nos libertar e nós vamos combater. Mas existe uma parcela de pensamentos, às vezes, desequilibrados, que, infelizmente, são frutos da nossa humanidade, né? Frágil. E esses especialistas diziam o seguinte,
que a gente tem que agir com os pensamentos negativos como se fosse, vamos supor que você fez uma festa, né? Aí chega um vizinho lá, mala, que você não convidou, chega lá, entra na tua festa pelas portas dos fundos, começa a fazer piada sem graça, constranger os seus convidados, você pede para ele, sai daqui, vai embora, eu não te convidei, ele vai embora. Passa 10 minutos, você não sabe por onde, ele está lá de novo. Aí você põe ele para fora, passa 10 minutos, ele está lá de novo. Esses especialistas ensinam o seguinte, que chega uma hora que você vai ter que fazer uma escolha. Ou você deixa esse vizinho inadequado ali, impertinente, estragar a tua festa, ou você simplesmente esquece que ele está lá e vai curtir a festa. Vai passando o tempo, você vai perceber que ele nem era tão chato assim, que as pessoas nem estão dando tanta atenção para esse vizinho, que ele está lá no cantinho dele, que a festa está acontecendo. Às vezes, tem pensamentos, como eu disse, que a gente vai ter que combater e vencer pela fé, pela ação do Espírito Santo, porque eles são perturbadores de morte, de depressão, mas existe uma parcela de pensamentos negativos que a gente vai ter que aprender a conviver, porque não dá também para só pensar coisa boa 24 horas. Essa coisa do pense positivo, mentalize o sucesso, esses especialistas de Harvard e Duke disseram que não é bem assim, né? A gente é humano, né? Não dá também para desprezar a nossa humanidade. Gente, última mensagem aqui via WhatsApp, nosso tempo está corrido. Quero pedir aqui para as nossas queridas Jaqueline e Joana, que estão lá na ilha, onde faz a edição do nosso programa, né? Olha só, Padre, você salvou a minha vida, eu iria tirar a minha vida, você me salvou, sou do Espírito Santo. Ler o meu recado, por favor, ler o meu recado. Ai, que bênção, Diogo de Linhares, louvado seja Deus, Diogo. Toda a glória ao Senhor, é Ele quem realiza, né? Você, pelo que ele está falando aqui, ele estava com pensamentos de morte, pensando em atitudes de morte, né? Sobe, volta um pouquinho a mensagem lá em cima, meninas, por gentileza. Isso, está dizendo, né? Eu iria tirar a minha vida. Louvado seja Deus. Quem te salvou, filho, foi o próprio Jesus. O Padre é só um instrumento, né? Mas eu fico feliz. E saiba disso, não é porque você, Diogo ou outras pessoas pensam em morrer que você tem que fazer isso. Não, a tua vida é um dom. A tempestade vai passar. Deus vai tirar a bênção da maldição. Eu tenho certeza. Padre, mas eu fali. Filho, você não começou essa empresa? Ou você não começou certas coisas na sua vida que você não tinha? Ou teu pai talvez não começou? Está na hora de recomeçar e com a graça de Deus você vai conquistar muito mais do que aquilo que a vida tirou de você. Muito mais do que aquilo que a vida tirou de você, Deus vai te dar 7 vezes mais, diz a Bíblia. Você vai reconquistar com o Senhor. Gente, eu quero deixar, eu estou falando com a nossa diretora aqui, o padre acabou até confundindo, eu vou dar a bênção porque na nossa reprise não tem um momento, né, com o Santíssimo, mas antes dessa bênção eu quero fazer um convite para você. Você viu que muita gente está fazendo live musical, né? E eu quero convidar você, o pessoal da gravadora Canção Nova, o querido Toco, os irmãos aqui me convidaram e eu vou fazer nessa sexta, às 8 da noite, uma live musical e oracional. Mais de 1 hora de oração, música, bênção. youtube.com/Padre Adriano Zandoná, através do meu canal do YouTube, uma live musical nesta sexta, dia 15, às 20 horas, transmitida ao vivo. Vai ser muito bonita, música boa, oração, partilha. Quero convidar você, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você, teu coração, tua mente, tua família, tua alma, te dando paz, te levantando, curando suas emoções, te libertando de todo pensamento negativo e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acompanhando na terça, fica aí, vamos ter meia hora na presença de Jesus Eucarístico. Com você na reprise, me despeço por aqui. Beijo no coração, todas as terças, com reprise na quinta de madrugada e sexta à tarde, o programa Para Ser Feliz. Deus ilumine você. E Ju, muito obrigado pela sua presença, viu? Nós estamos aqui ao vivo, vamos rezar ainda, mas para a reprise, já me despeço de você. Presente ter você. Deus ilumine. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e sempre. Amém. Por mais que falem que tu não vais conseguir, por mais que digam que tu não és capaz, confia em Deus e assume sua promessa, que Ele vai te levantar. Por mais que a noite demore a passar, e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente, a tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa. O choro uma vez mais. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Obrigado, Jesus, porque o choro pode durar uma noite, mas a vitória, a alegria sempre voltam pela manhã. Obrigado por essa palavra do Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a vitória sempre volta pela manhã. O Senhor está trabalhando. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandona, nunca. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor está conosco, nós te glorificamos, nós te adoramos. A Ti seja a honra, a glória, o louvor, a adoração. Jesus, obrigado porque o Senhor está entrando na casa de muitos filhos e filhas nesse momento. O Senhor está trazendo luz nessa casa onde reinava a escuridão, a mágoa, a desconfiança, a tristeza, as acusações mútuas. Obrigado porque, mais do que entrar na casa, o Senhor está entrando no coração, na mente de muita gente agora. E como sacerdote, Jesus, na Tua presença eucarística, assumindo a autoridade espiritual que eu tenho. Pelo poder do Teu nome, Jesus, eu te imploro, liberta agora as nossas mentes de toda a investida do mal, Senhor, de toda a sugestão do inimigo, dos pensamentos de suicídio, de morte, de tristeza, de depressão, de ansiedade, de suicídio, esse pensamento de coitadismo, de vitimismo, essa pessoa se sentindo vítima. Liberta agora, Senhor. Liberta essa pessoa se sentindo vítima da situação, do mundo, das situações. Liberta, Senhor, essa pessoa se sentindo coitada. Isso é mentira. Liberta essa pessoa se sentindo um lixo. Isso não é verdade, essa pessoa não é lixo. Liberta essa pessoa se sentindo sozinha.
Eu sinto que muitas pessoas que estavam se sentindo sós estão sendo visitadas pelo Senhor. Por mais que a noite demore a passar, e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente, a tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Obrigado, Senhor. Eu te glorifico, Jesus, e eu te apresento, Senhor, nesse momento, cada pessoa que está enviando a sua mensagem, que enviou mensagens para nós. Te apresento nesse momento essa filha dizendo que se apaixonou por um homem casado. Filha, é só desapaixonar, não é isso que Deus quer. Liberta essa pessoa, Senhor, liberta essa pessoa. Eu te apresento, Senhor, quantas pessoas com situações confidenciais, essa pessoa vivendo essa ansiedade, pediu para não ser identificada, porque o irmão está nas drogas, arruinando a família. Eu rezo agora, Senhor, por aqueles que estão no vício, Jesus, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão bebendo demais nesse tempo por causa da ansiedade. Liberta agora aqueles que estão comendo demais, comprando demais, se desequilibrando, Senhor. Liberta nesse momento pelo poder do Teu nome, Jesus. Eu te apresento as pessoas, Senhor, sofrendo com a depressão. Eu rezo pela Sônia, que está pedindo oração pelo Jorge Gomes da Costa, seu irmão que está entubado no CTI, vítima do Covid-19. Eu rezo nesse momento por todas as pessoas, Senhor, infectadas por esse vírus, em especial aquelas que estão no respirador. Age, Jesus, visita esse CTI, essa UTI nesse momento, Jesus. O Senhor é Deus, o Senhor pode tudo. Te apresento essas pessoas que estão entre a vida e a morte. Eu peço, faz um milagre, Jesus. Faz um milagre. Senhor, liberta essa pessoa que desistiu de lutar, Senhor. Eu te apresento, Senhor, essa pessoa que se deixou dominar pelo pensamento negativo de incapacidade. Essa pessoa se sente tão inútil, tão incapaz, que ela não tenta nada, ela não começa nada. Liberta nesse momento. Eu sinto que o Senhor está libertando um homem que você está muito desesperado. Seu nome é Fernando, você tem 38 anos. Eu quero receber o seu testemunho, Fernando. E você pensou em fazer, o dia inteiro hoje, em fazer uma besteira. Você sabe o que é essa besteira. É algo muito sério, que prejudicaria você e acabaria com a vida de uma pessoa. Você estava decidido em eliminar mesmo uma pessoa, em matar uma pessoa. Mas Jesus está tocando você agora, Fernando. É você mesmo. E eu quero receber o seu testemunho. Jesus está tocando você agora, e está tocando o teu coração. Você sente uma vontade de chorar. Não é assim que você vai resolver esse problema. Não é matando essa pessoa, não é acabando com a sua própria vida. Calma, o Senhor está tirando esse ódio do teu coração. O Senhor também está tocando o coração de um homem. Você descobriu uma traição por parte da sua esposa pela internet por esses dias, e você estava profundamente triste, desanimado. O Senhor está levantando você. O Senhor também está visitando nesse momento pessoas que perderam o emprego por esses dias. Você que perdeu o emprego por esses dias, você se sentindo triste por causa disso, por causa da perda desse emprego.
Jesus está consolando você agora. O Senhor também está visitando pessoas que perderam familiares por esses dias e não puderam sequer se despedir e não puderam sequer enterrar o familiar por causa dessa situação toda, que não pode ter velório. Senhor, eu rezo nesse momento por essa filha, a Suelândia, que está pedindo oração. Rezo também, Senhor, por essa outra filha que está pedindo confidencialidade, dizendo: há 17 anos sou casada, e quando tinha 7 anos de casada, Padre, tive pânico, me tratei, comecei a participar da igreja, descobri na igreja que o casamento, consegui força na igreja para lidar com o meu casamento, porque eu me sentia muito só, eu resolvi tudo sozinho no casamento, e hoje ela está dizendo aqui que ela se apaixonou por outra pessoa, e está querendo separar do seu marido. Filha, veja bem, se você tem um problema com o seu marido, converse com o seu marido, tenta resolver esse problema. Não é criando um outro problema que a gente resolve o problema, né? Não é colocando uma terceira pessoa que talvez tenha os mesmos defeitos ou piores que o do seu marido, porque quando está longe, quando não está dentro da mesma casa, é tudo beleza, né? Tudo lindo. Não é isso que Deus quer. Não é o término da sua família, assim, de uma hora para outra. Reza, peça ao Senhor sabedoria, reze na presença do Senhor, Ele vai te orientar. Eu sinto também que o Senhor está libertando, nesse momento, pessoas que têm vivido muitas perturbações mentais no sono. A imagem que me vinha era muito forte até. É como se você tivesse sido oprimido mesmo pelo inimigo no seu sono, através dos sonhos, sabe? A imagem mesmo de um espírito. O Senhor está libertando você. E filho, a palavra de Deus na carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o inimigo ronda a gente como um leão, procurando as brechas. Eu sinto que o Senhor está tocando nesse momento pessoas que têm dado muita brecha. Por exemplo, você que tem problema com bebida, para de ficar bebendo. Você que tem determinado problema, para de alimentar a tentação. Para de dar brecha para o seu pecado. Isso vai te destruir. Jesus, caminhando já para o final dessa adoração. Como o tema do programa hoje, Senhor, é tão sugestivo, eu peço, Jesus, profundamente, que pelo poder do Teu nome, o Senhor liberte a mente dos filhos e filhas que nos acompanham. Senhor, padrões mentais obsessivos, compulsivos, liberta agora pelo poder do Teu nome. Pessoas com pânico na mente, com desespero na mente, que viram tantas notícias ruins, que se alimentaram de tanta notícia ruim pelo noticiário, liberta agora essa mente. Liberta agora esse pensamento, Jesus, do desespero, da angústia. Liberta agora, Senhor, essa mente viciada no negativo, viciada na reclamação. Senhor, nosso cérebro é impactado pelo negativo e às vezes a gente se vicia nas notícias ruins, nas coisas ruins. Liberta essa pessoa dessa negatividade, desses pensamentos negativos. Liberta essa pessoa desse pensamento de ansiedade, de medo. Liberta essa pessoa que ainda pensa na morte, no suicídio. Liberta pelo poder do Teu nome, Jesus. Liberta essa pessoa, Senhor, que traz o peso de tantos pecados da sua história, que errou tanto e ainda não se confessou. Perdoa essa pessoa, dê a ela o perfeito arrependimento, Senhor, e no momento certo, que esse filho, que essa filha busque a confissão para receber o perdão dos seus pecados. Jesus, liberta essa pessoa que está vivendo o adultério virtual, traindo a sua esposa, o seu esposo através da internet. Liberta essa pessoa, Jesus, que nesse tempo de pandemia, ao invés de se converter, está pecando mais, está se afastando de Ti, está deixando os defeitos do caráter, do temperamento, virem à tona cada vez mais. Jesus, nos converte, tira o desequilíbrio de dentro de nós, derrama agora o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Eu peço o batismo no Espírito Santo agora, Senhor,
sobre todos que nos acompanham. Batiza com Teu Espírito Santo, Jesus, quem nos acompanha em casa, quem está aqui no estúdio, quem nos acompanha na live pelo Instagram. Batiza com Teu Espírito Santo, Jesus, a nossa mente, a nossa alma. Batiza com Teu Espírito Santo, Jesus, o nosso corpo. Talvez no nosso corpo já tenham reações orgânicas, físicas, da ansiedade, do medo. Liberta a nossa mente, Senhor. Liberta o nosso corpo, como esse filho que falava do braço tremendo por causa da ansiedade. Liberta a nossa mente de padrões obsessivos compulsivos. Liberta o nosso corpo das consequências da ansiedade. Faz a nossa mente desligar, Senhor, que nós durmamos bem. Vem, Espírito Santo, batiza a nossa mente. Eu peço uma efusão do Teu Espírito, Senhor, sobre a nossa mente. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa mente. Vem, Espírito Santo de Deus. Talvez tenhamos padrões negativos, de pensamentos negativos enraizados na nossa mente. Vem, Espírito Santo, e nos liberta desses padrões negativos, obsessivos, compulsivos, depressivos na nossa mente. Liberta aqueles que têm depressão agora, Jesus, em Teu nome. Que cesse essa angústia, que cesse esse coitadismo, esse vitimismo. Você que tem depressão, é você mesmo. Jesus está tocando você agora, dizendo, sai dessa cama, luta, eu sou o teu Deus. O Senhor está derramando uma alegria muito grande sobre você que estava sentindo uma angústia, uma tristeza. O Senhor está libertando a mente de muitas pessoas que estavam dominadas pelo tédio, pela irritação, pela negatividade. Jesus toca com a mão dele a tua mente agora. Jesus está dando uma alegria forte, especial a você que estava na depressão. Ele nunca te abandona. Choro pode durar uma noite, mas a vitória vem. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, 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 nunca te abandonará. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Entra mesmo nessa mente, Jesus. O Senhor está entrando nas mentes e fazendo tudo novo. O Senhor está entrando em casas, em ambientes que estavam pesados. E você vai ver que você vai dormir bem. O Senhor está trazendo uma paz agora para a tua casa. Não queira brigar, não queira provar para o teu esposo, para a tua esposa que você está certo. Deixe Jesus fazer tudo novo. O passado a gente não muda mais. Se existiram palavras duras, entrega para o Senhor e recomeça do ponto onde você está. Do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, Jesus, nessa bênção, sela na nossa mente, na nossa casa, no nosso coração, no nosso físico também, que somatiza tantas coisas, sela tudo o que o Senhor fez e liberta-nos profundamente. Continua trabalhando, Senhor, durante essa noite, na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração, sonhos 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 no nosso coração. Oração para acalmar os pensamentos agitados. Querido filho,
querida filha, saiba que nada é maior do que o poder de Deus. Nada é mais forte que o poder de Jesus. Talvez a sua mente agora esteja agitada, perturbada por tantos pensamentos, tantas coisas confusas, tantas situações adversas. Mas o poder de Deus pode agora acalmar sua mente, acalmar os seus pensamentos. Amado filho, amada filha, é preciso que você somente foque, centre a sua mente, as suas emoções, tudo que você é em Deus. Comecemos com essa oração belíssima do Salmo 121 e algumas traduções, Salmo 120. Levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que criou o céu e a terra. Ele não deixará o meu pé vacilar. Aquele que me guarda não dorme. Ele não desvanece nem dorme, aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele mesmo vai guardar a tua vida. O Senhor te guarda na partida e na chegada, desde agora e para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guarda. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu poder. E nós pedimos, Jesus, pela ação do teu Espírito, vem agora desacelerar a nossa mente. Vem, Espírito Santo, batiza e enche agora a nossa mente, os nossos pensamentos. Vem, Espírito Santo, agora pelo poder do nome de Jesus, agir no mais profundo do nosso cérebro. Venha acalmar, frear os pensamentos acelerados. Venha desacelerar a nossa mente, ó Espírito de Deus. Vem e traz paz, traz quietude à nossa mente. Muitas vezes, Espírito Santo, sem mesmo nos dar conta, nossa mente vai se tornando viciada na agitação, viciada no estresse, viciada na adrenalina. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e liberta a nossa mente de todo vício no estímulo excessivo. Vem, Espírito Santo, acalma os nossos pensamentos que estão sempre procurando por mais estímulo, mais agitação, mais conexão, mais tela. Vem, Espírito Santo, e toma agora os nossos pensamentos ansiosos, os nossos pensamentos confusos, os nossos pensamentos perturbadores, os nossos pensamentos de medo do futuro, de pânico, de pavor, de toque. Vem e liberta a nossa mente agora, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Liberta a nossa mente da contaminação espiritual, das investidas da tentação do inimigo. Liberta a nossa mente de todo medo, Senhor. Liberta a nossa mente de todos os pensamentos confusos. Liberta a nossa mente de tudo que tira o nosso foco do essencial, que distrai nossa atenção. Senhor, nós consagramos a Ti os nossos pensamentos. Quantos de nós com pensamentos desequilibrados? Vem, Espírito Santo, e ordena agora o nosso pensar, a nossa mente. Ordena agora a nossa atividade cognitiva, cerebral.
Vem quebrar, Espírito Santo, tudo que é ação do mal na nossa mente. As imagens traumáticas, vem curar agora, Espírito Santo. As imagens impuras, de medo que estão no nosso inconsciente. Vem curar agora, Espírito Santo. Vem restabelecer a paz na nossa mente. Ó Senhor, quantas preocupações exageradas nós trazemos na mente. Quantos medos, quantas coisas que roubam a nossa paz, que confundem a nossa atenção. Vem, Espírito Santo, e liberta a nossa mente. Vem, Espírito Santo, e fortalece o nosso pensar. Encha-nos, Espírito de Deus, com a Tua paz. Encha-nos, Espírito de Deus, com a Tua presença. Encha-nos, Espírito de Deus, com a Tua luz. Te entregamos agora as preocupações exageradas, as agitações. Assim como um rio com uma forte correnteza, muitas vezes se encontram os nossos pensamentos agitados. Vem, Espírito Santo, e traz serenidade ao nosso pensar. Traz serenidade à nossa mente. Senhor, nós confiamos em Ti. Nada mais que a confiança em Ti traz sossego à nossa alma. Independente do que estejamos vivendo, Senhor. Independente do que estejamos fazendo, nós confiamos em Ti. Aquilo que saiu do nosso controle não saiu do Teu controle, Deus. Nós escolhemos confiar em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti diante dos problemas no trabalho, diante do desemprego, diante até mesmo dos nossos vícios e pecados. O Senhor é mais forte que tudo. Nós confiamos em Ti, Senhor, diante dos problemas familiares. Nós confiamos em Ti diante dos problemas financeiros, diante da depressão que a gente não controla, da ansiedade, da insônia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor está conosco até mesmo durante a insônia. O sono não vem, mas o Senhor está nos amando. E obrigado porque o Senhor nos fez mais fortes do que a gente imagina. Não é 1 ou 2 noites de sono, noites sem sono o que vai nos matar, não. Nosso cérebro é inteligente, ele se adapta, ele tenta ter o descanso necessário nas poucas horas que conseguimos. E nós vamos superar a dificuldade de hoje, porque nós cremos em Ti, Senhor. A nossa confiança está em Ti. O Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é Deus. Tu és nosso Rei e Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Acalma nossa mente, acalma o nosso pensar. Nós consagramos nossos pensamentos a Ti, Espírito Santo. Nós consagramos nossa mente a Ti, Espírito Santo. Nós consagramos o nosso pensar. Vem e sereniza, vem e ordena o nosso pensar. Nós concluímos agora essa oração, fazendo a oração belíssima, chamada Oração pela Paz, composta por João da Cruz, São João da Cruz, que nos ajuda a rezar e a centrar nosso pensamento em Jesus. Ó bendito Jesus, fazei que minha alma e minha mente se aquietem em vós. Permiti que vossa poderosa calma reine sobre mim. Governai-me, Rei da calma, Rei da paz. Dai-me controle sobre minhas palavras, meus pensamentos e minhas ações. Livrai-me, amado Senhor, de toda irritação excessiva, de toda falta de mansidão, de toda agitação e de toda falta de doçura. Por vossa profunda paciência, concedei-me a paciência e a quietude de minha alma. Fazei com que nisso e em tudo eu seja semelhante a vós. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa mente, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você é novo, nova no canal, por favor, se inscreva aqui no meu canal e você vai encontrar a playlist chamada Orações Poderosas, com orações diversas para a cura da depressão, da ansiedade, para dormir bem, para acalmar a mente, para a conversão de uma pessoa, para a cura de um doente, para abençoar a casa, oração de combate espiritual. Deixe essa playlist rolando para abençoar você, para abençoar sua casa, sua família. E escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Também ative o sininho das notificações para você saber todas as vezes que entrarem conteúdos novos. E deixe agora seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo. Assim você me ajuda a evangelizar e também a levar essa oração a mais pessoas. E compartilhe o link dessa oração com seus grupos no WhatsApp e também no Telegram. Deus abençoe.